gelos. Tudo isso é facilitado pelo vago ventral, que estimula comportamentos. Sorriso, contato visual, hormônios, ocitocina, vasopressina, sentimentos, amor, conforto, prazer e muito mais que apoiam os sentimentos de amor em bebês e seus pais. Isso é importante porque bebês e mamíferos humanos nascem em um estágio muito imaturo de desenvolvimento, quando é fundamental atrair a proximidade e o cuidado dos adultos como requisito para a sobrevivência. Crianças e adultos comunicam afeto e formam alianças protetoras e de apoio através do toque, um sorriso ou uma conversa. Essas são ações do vago ventral. O sistema nervoso social também apoia nossas defesas, como limites verbais, como não, ou gestos com sinais de não, convidando a abordagem ou transmitindo para parar. O sistema nervoso social facilita todas essas funções através dos nervos que se conectam nos nossos olhos, ouvidos, bocas, músculos faciais, aos nossos corações e vozes, e através dos nossos sistemas endócrinos, imunológicos e outros órgãos. O vago ventral torna possíveis ações de sobrevivência e defesa, colocando freio suave em nossas frequências cardíacas basais, o que nos ajuda a nos sentir mais conectados e relaxados. Isso ocorre nos níveis celular e fisiológico, e muitas vezes pode ser aprimorado através de práticas mente-corpo. Defesas que usam palavras contato visual e gestos são eficientes em termos energéticos. Os bebês desviam o olhar quando estão recebendo muita entrada, sinalizando ao comunicador para parar ou desacelerar. O mesmo é verdade quando você permanece presente e envolvido no meio de uma discussão acalorada ou dolorosa com um cônjuge, em vez de atacá-lo fisicamente ou desaparecer. O que seriam as funções do sistema nervoso simpático de luta e fuga sem o vago ventral? Nosso vago ventral também nos permite usar o tom de nossas vozes, como acalmar um bebê que está angustiado e acalmar um animal assustado para que ele não ataque. E você pode sinalizar parar para um estranho que está se aproximando mais perto ou mais rápido do que você se sente confortável antes de decidir se precisa fugir. Este é o caminho do sistema nervoso social. Na saúde, o vago ventral suprime suavemente a luta e a fuga, a menos que seja realmente necessário. E muitas coisas atuais dopa o vago ventral. Na saúde, nosso vago ventral nos imobiliza sutilmente para que possamos ficar quietos o tempo suficiente para fazer amor, nos relacionar, que é como os mais vulneráveis entre nós se envolvem em proteção através da conexão. Na saúde, o vago ventral pode liberar seu freio suave para que nossas frequências cardíacas possam aumentar um pouco para atividades como ficar em pé, caminhar e brincar. Isso nos permite mudar de marcha sem recorrer a funções de maior energia dos sistemas de combate e fuga do sistema nervoso central, com liberações de adrenalina e cortisol. O vago ventral é um ator crítico para nos manter saudáveis por meios energeticamente eficientes. Quando as funções do vago ventral são interrompidas, podemos acabar em estados de luta e fuga prolongados, hibernação e congelamento, ou alguma combinação de ambos. Isso é o que acontece quando temos uma doença como fadiga crônica e sentimos como se tivéssemos um pé no acelerador e um pé no freio. Isso significa que cada um de nós tem nossa própria versão única e individual da mesma doença. Vou discutir isso um pouco mais na próxima sessão.
congelamento, hibernação do sistema nervoso parasimpático. Se você já ficou tonto ou desmaiou ao ver sangue, ao ver agulha, sentiu como se tudo estivesse em câmera lenta, sentiu enraizado no chão e incapaz de mover, como durante ou depois de um evento estressante ou assustador, ouvir um som alto e inesperado, testemunhar algo terrível, sobreviver a um acidente de carro, você experimentou um momento de congelamento fisiológico. Como você sabe, esse estado não foi algo que você fez de propósito, através do controle consciente ou para pegar a atenção. Esse estado é facilitado pelo sistema nervoso parasimpático, que atua como um freio de maneira ainda mais forte do que o vago ventral. Entrar em estados de congelamento acontece quando nossas outras duas formas de autoproteção, lutar, fugir, cuidar e fazer amizade descritas, que eu falei acima, são mal sucedidas, ou é improvável que tenha sucesso. E é por isso que eu falei quando você entra em lutas que não são suas. Mais uma vez, você está ativando o último que nós estamos falando agora. Como C. elegans e outras criaturas vivas, desligar, entrar em hibernação e outros estados hipometabólicos semelhantes ao congelamento é o caminho do CDR projetado para maximizar a sobrevivência, enquanto a luta, fugir e conectar não são opções. Como Novax afirma em seu artigo em 2016, o estado de congelamento é um estado hipometabólico evolutivamente conservado, geneticamente regulado, semelhante ao Dauer, que permite a sobrevivência e persistência sobre condições de estresse ambiental, mas a custo da função e qualidade de vida severamente reduzidas. Em outras palavras, a opção de congelar persistiu em forma de vida de todos os tipos como uma adaptação evolutiva para maximizar a sobrevivência. Esses estados de congelamento de nossos corpos usam a mesma fisiologia e produzem os mesmos metabólicos que C. elegans quando entra em uma hibernação, para esperar por uma ameaça que não pode vencer. Os estados de congelamento e hibernação são facilitados pelo segundo ramo do sistema nervoso parasimpático, o complexo vagal dorsal. O vago dorsal, como o vago ventral, se origina no tronco cerebral. O complexo vagal dorsal. Na saúde, o vago dorsal interage com outros ramos do sistema nervoso autônomo e usa sua função de frenagem para diminuir a pressão diminuir suavemente a pressão arterial, a frequência cardíaca e o uso de oxigênio. Ele suporta a digestão para que estejamos operando com a máxima eficiência, assim como o ar-condicionado que liga e desliga para manter uma temperatura confortável, em vez de ficar perpetuamente ligado e torná-lo muito frio. Na saúde, o vago dorsal coordena suas funções como ramo do sistema nervoso social e o sistema nervoso simpático, para apoiar mudanças nos níveis de atividade que nos levam da atividade ao descanso, comendo a digestão e de volta. Na saúde, o vago dorsal funciona para nos ajudar a nos sentir calmos, disponíveis para brincar, trabalhar e descansar. Sobre ameaça, o vago dorsal intensifica seu freio, ainda mais do que lutar e fugir. O estado de congelamento não é uma escolha consciente, não é um estratagema psicológico, é uma resposta inconsciente do sistema nervoso autônomo de último recurso em circunstâncias em que estamos relativamente desamparados para abordar e em relação a ameaças que não podem ser superadas. No congelamento, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a temperatura corporal realmente caem. Esses aspectos do estado de congelamento
são o que um gambá e muitas outras criaturas evoluíram como estratégia de defesa primária para enganar os predadores e pensar que já estão mortos. Os predadores são menos propensos a atacar quando a presa está imóvel e já aparece morta. No congelamento, nossa própria pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e níveis de oxigênio também diminuem bastante. Podemos nos sentir lentos ou com a cabeça enevoada. Podemos nos desconectar e assistir ao evento se desenrolar como se estivéssemos do lado de fora de nossos corpos ou assistindo uma TV. Ou podemos nos sentir entorpecidos, mansos ou incapazes de se mover. Também podemos nos sentir exaustos ou fracos demais para ficar em pé. Os estados congelados também podem inundar um corpo com hormônios de bem-estar e dormência, ou até mesmo euforia. Esta é a maneira da natureza de apoiar os seres humanos e os outros animais para que a dor de um osso quebrado ou um ataque físico não impeça de tentar escapar e se envolver em uma luta e fuga se surgir uma oportunidade. Quando os seres humanos experimentam estados de congelamento, nossas fisiologias usam as mesmas vias da CDR, Cell Defense Resposta, que os gambás, os ursos, as célugans. No congelamento, hibernação, nossos corpos se desviam a energia da alimentação e digestão para se agachar e conservar o maior número possível de recursos, assim como as célugans. Como em célugans, o complexo vagal dorsal leva os seres humanos a estados de congelamento, quando outras opções de sobrevivência diante da ameaça não estão disponíveis. Nossos corpos também podem ficar varais dorso, se tivermos tido experiências de não ter sucesso em sobreviver, ou escapar usando luta, fuga, ou funções vagais ventral no passado. A guerra que você não pode consertar. Novax explica que a fisiologia Dauer, congelamento, hibernação, ocorre como uma estratégia inteligente, não como um erro aleatório, mutação ou problema de um hardware ou software defeituoso. Isso é muito importante para a gente. A entrada no Dauer confere uma vantagem de sobrevivência em condições adversas. Entrar em estado hipometabólico durante períodos de ameaça ambiental é adaptativo, mesmo que tenha o custo de diminuir a capacidade funcional ideal. Quando a resposta Dauer é bloqueada por certas mutações, os animais são de curta duração, quando expostos ao estresse ambiental. Em outras palavras, quando a resposta de congelamento não é uma opção, não vivemos tanto tempo. Esta é a definição de Dauer, que significa persistência ou longevidade em alemão. Como Novax explica ainda, quando vivemos em estados de congelamento relativo por períodos prolongados, isso vem com um conjunto reconhecível de mudanças em nossos corpos e fisiologias. Dauer é composto por um conjunto evolutivamente conservado e cinético de mudanças metabólicas e estruturais. Esse estado torna possível viver de forma eficiente, alterando várias funções básicas preferenciais de combustível, comportamento e características físicas. As mudanças ligadas ao hipometabolismo ocorrem na direção oposta ao CDR agudo, que, como mencionado anteriormente, é consistente com estados simpáticos de luta e fuga. Os metabolitos identificados por Novax em pacientes com fadiga crônica refletem uma redefinição fundamental em nossa fisiologia, para usar que é consistente com o congelamento. Essa via oposta à CDR aguda, Cell Defense Response,
inclui o seguinte: conservação de energia e estados semelhantes à morte, cujo objetivo principal é a sobrevivência, apesar do custo. Organismo voltado para a sobrevivência por inação, em vez de ação, para esperar por uma ameaça esmagadora. Desequilíbrio de TH1 e TH2. Diminuição na capacidade do sistema imunológico de combater infecções. Perda de atividades antibacteriana e antifúngica. Uma diminuição na capacidade de restaurar as reservas de fosfato de alta energia após o esforço. Isso relaciona com o ATP mitocondrial e a produção de energia. Pressão arterial normal ou baixa. Aversão à glicose como combustível, com preferência à gordura como combustível. Novak 2016 na Lancet. Isso sugere porque as pessoas com síndrome da fadiga crônica podem se sair melhor com dietas cetogênicas que usam gordura como combustível principal. Perda da integridade na mucosa intestinal e intestino com vazamento. Diminuição da absorção intestinal como parte da perda da resposta de sobrevivência hipometabólica. Mudanças na metilação do DNA e modificação das histonas, que alteram a expressão gênica. Alterações epigenéticas 2014, Novaks. Vias do colesterol induzidas pelo estresse, que são diferentes das rotas usadas na saúde. Função mitocondrial alterada e a descoberta de que as mitocôndrias representam a linha de frente celular e imunidade inata. Seu rápido metabolismo faz elas os canários na mina de carvão para a célula. O baixo cortisol é outra mudança que acontece como parte da resposta do sistema nervoso à ameaça. O baixo cortisol comum nas fases finais de transtorno TEPT e em adultos com histórico de obesidade na infância, bem como na vida de seus pais. O cortisol é medido como parte de uma resposta fisiológica biológica. Como outros efeitos fisiológicos de estressores ambientais, incluindo trauma psicológico. E a diversidade não é um efeito psicológico, mas é um efeito biológico. O baixo cortisol é visto muitas vezes em doenças crônicas, como fibromialgia, doenças cardiovasculares e gastrointestinais, artrite reumatoide, psoríase e doença da tireoide, Leniner, 2016. Baixos níveis de cortisol não são um problema de exaustão de adrenal, mas o resultado de um corpo respondendo às ameaças prolongadas de maneira direcionada e não acidental. Para reiterar, assim como as descobertas de Novaks, essa resposta fisiológica não é um efeito psicológico do trauma. É que é um que é impulsionado por mudanças no sistema nervoso e ligado a percepções inconscientes e não resolvidas de ameaças. Novaks explica que o alto custo de estar em estado prolongado de congelamento, hibernação ou Dauer se expressa como sintomas. As mudanças na função listadas acima se traduzem em muitos dos problemas que são características bem conhecidas da doença. O estado de sobrevivência vagal dorsal reduz os níveis de energia para estados semelhantes à morte. O vagal dorsal, tá bom? Inibe a mobilização em níveis celulares, mitocondriais e outros níveis fisiológicos. Economiza energia, suprimento, estados de luta e fuga. Os estados de congelamento em humanos também inibem o sistema nervoso social. Pressão arterial baixa, exaustão e outros processos fisiológicos alterados são todos aspectos e funções normais do estado de congelamento. Eles visam reduzir o consumo de energia do corpo, a fim de preservar a vida o maior tempo possível enquanto aguardamos a ameaça ir embora. Então, o que Novaks está dizendo e o que a pesquisa na resposta de perigo celular e na teoria polivagal
e nos estados hipometabolizantes, está dizendo é que, embora os seguintes sinais e sintomas possam ocorrer em uma doença crônica e sejam todos totalmente reais, esses não são a causa das síndromes da fadiga crônica. Síndrome da fadiga crônica, congelamento, estado de adaptação que tem alto custo em humanos. Como Nova que se descreveu em 2016. C. elegans expressa metabólitos de hibernação em situações que não pode superar. Como superar com sucesso através de alguma ação. Condições como frio, falta de alimentos ou oxigênio e outras ameaças. Nosso sistema nervoso autônomo usa as mesmas vias de defesa celular, resposta de defesa celular, CDR, em situações que não podemos escapar ou superar com sucesso. Experiências como estressores ambientais, como exposição a infecções, toxinas ou produtos químicos, especialmente no início da vida, são fatores de risco, muitas doenças autoimunes e outras. Eles também desencadeiam resposta ao perigo celular, Novak em 2014, 2016 e 2018. E nós vamos ver tudo muito direitinho, vamos aprender tudo, tá bom? E aumentam o risco de percepções de ameaça do sistema nervoso autônomo e a possibilidade de desenvolver respostas defensivas prolongadas. Novak, CIT 2003, Levin 2010, Porges 2004, 2006 Score 2001 e outros. Um ambiente difícil no útero, baixo oxigênio, estresse emocional materno, congelamento de fuga e luta em próprio sistema, ou doença física materna, do qual os bebês do útero não podem escapar, se conectando, lutando ou fugindo, exceto através do parto prematuro. Calkins e Sodman. Um parto difícil ou prematuro. Esses representam estressores inevitáveis que podem ser fatais. Cuidados com a incubadora após o nascimento e outros eventos que aumentam a separação das mães de seus bebês, o que, portanto, pode interromper o vago ventral e provocar respostas complexas vagais dorsais em ambos os indivíduos, na mãe e no filho. Perder um pai na infância, como por divórcio ou morte, o que provoca sentimentos de perda e potencial ameaça à vida de uma criança e não pode ser combatido ou escapado. Crescer com um pai deprimido. A depressão geralmente está associada a um sofrimento significativo que dificulta a possibilidade de oferecer a segurança de nutrição, conexão amorosa ou até mesmo cuidados físicos. Traumas incomuns como abuso físico, sexual, emocional na infância ou pai alcoólatra. Tendo uma doença debilitante ou um risco de vida como as síndromes da fadiga crônica e mais. Em humanos, o fator comum que desencadeia a persistência de um estado de sobrevivência de luta, fuga ou congelamento é iniciado por experiências que provocam um grau de desamparo. Essa é a definição inerente de trauma que o diferencia do estresse. Do neurologista Robert Skyer, qualquer evento de vida negativo que ocorra em um estado de relativo desamparo, um acidente de carro, morte súbita de um ente querido, um procedimento médico assustador, uma experiência significativa de rejeição, pode produzir as mesmas mudanças neurofisiológicas no cérebro que o combate, estupro ou abuso. O que torna um evento de vida negativo traumatizante não é a natureza fatal do evento, mas sim o grau de desamparo que ele gera e o histórico do trauma anterior. Experiências de relativa impotência provocam a resposta de congelamento, já que a luta, a fuga e a comunicação não são soluções eficazes. A experiência de uma infecção ou exposição a uma toxina pode desencadear uma sobrepressão biológica semelhante à percepção do sistema nervoso autônomo, de que combate, a luta e fuga e ao vago ventral são métodos insuficientes para lidar com a ameaça. Na saúde, nosso sistema nervoso autônomo responde às ameaças de todos os tipos.
usando o primeiro mecanismo de sobrevivência mais evoluídos de conexão e comunicação através do nosso vago ventral. Se ineficaz, em seguida, implementa estados de imobilização através da luta e fuga. Primeiro a gente estabelece um contato, né? Quando nem há opções ou soluções eficazes, nosso sistema nervoso autônomo recorre a estados de congelamento. A ciência do estresse traumático explica como os estados de sobrevivência da função do sistema nervoso podem prevenir, mesmo depois que uma toxina, infecção ou outro estressor ambiental desaparece, e mesmo quando a ameaça parece pequena. Por que exaustão e outros sintomas persistem nas fadigas crônicas? Quando os nossos cérebros acreditam que ainda estamos em perigo ou sob ameaça, eles mantêm o estado de sobrevivência. No caso da fadiga crônica, isso significa que nossos cérebros podem insistir em permanecer em estados de hibernação até que nosso sistema nervoso autônomo receba a mensagem de que acabou, que a ameaça desapareceu e que estamos seguros. Nesse ponto, nossos corpos podem deixar ir os estados de sobrevivência para voltar à dança responsiva, momento a momento, que reflete interações contínuas, flutuantes e adaptativas, e equilíbrio entre os três ramos do sistema nervoso. O que tanto Novax quanto a ciência do trauma ajudam a explicar é que, embora a doença grave como fadiga crônica possa começar após um estressor ambiental, como uma infecção, um evento estressante ou traumático, esse gatilho é a gota d'água de uma série de exposições ao longo da vida, em vez da causa única ou real da doença. Como Nova reitera, os sintomas da síndrome da fadiga crônica não são indicações de mitocôndrias quebradas, genes defeituosos ou deficiência de nutrientes, tanto quanto representam os efeitos de um organismo inclinado a manter estados de baixa energia, de hibernação e congelamento de todas as maneiras disponíveis, função celular, fisiológica, comportamento, emoções e muito mais. Na próxima aula, eu vou aprofundar um pouco mais no trabalho de Novax, e cada vez mais, até eu fazer um resumo de tudo isso. Eu espero que isso tenha sido de grande proveito para todo mundo. Para mim foi maravilhoso. Se vocês quiserem comentar embaixo, indicar, eu acho que quanto mais pessoas puderem saber melhor desses trabalhos maravilhosos, importantíssimos. Obrigado por me assistir, gente.